Dri, o que é para eu fazer aqui? Assinale as frases em que ocorre o objeto pleonástico. Mas eu quero ir além, eu quero brincar, eu quero viver o verbo. Já meu avô Niemeyer não o conhecia. Vou viver o verbo. Primeiro pergunto pelo sujeito. Quem é que não? Quem é que não conheceu? Eu. Eu é o sujeito. Depois de viver o sujeito, eu vivo o complemento. Eu conheci, quem conhece, conhece alguém nesse contexto. Eu conheci quem? Meu avô Niemeyer. Meu avô Niemeyer já é o objeto direto. Aí, quando eu coloco a frase na ordem direta, fica assim: eu não conheci meu avô Niemeyer. Quando eu coloco a frase na ordem direta, eu não conheci o meu avô Niemeyer, eu vejo que o sobra. O sobrou. Quando ele sobra, isso me dá a dica de que ele é o OD pleonástico. A frase 1 tem OD pleonástico. Ele sobra quando eu coloco na ordem direta. Ele tem função anafórica de reforçar o meu avô. Por isso que ele não é uma redundância, ele é apenas um reforço. Ele é um recurso estilístico de ênfase, entendeu? 2. Respeito como a um igual. Tá, primeiro, Dri, eu vou viver o verbo porque eu aprendi a fazer assim, fica mais fácil. Tá, então vamos. Ó, quem respeita? Vá ao verbo. E a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Quem é que respeita? Quem é que respeita? Eu respeito. Pronto, vivi o sujeito. Agora eu vou viver o complemento. Quem respeita, respeita. Eu não gosto de alguém, porque alguém você vai dizer alguém. Alguém é um perigo. Coloque menino. Hein? Eu respeito o menino. O verbo é transitivo direto. Quando eu coloco o menino, dá para ver que esse OD aqui, ele tem o quê? Preposição. Esse A não é um prep? Não é uma preposição? É. Precisa da preposição? Precisa da preposição? Eu não poderia dizer... Ela não é facultativa? Respeito como um igual. Quem respeita, respeita o menino. Então eu não posso tirar a preposição? Pode. Então isso é o quê? Lembra que eu te falei? Não confunda o pleonasmo com o preposicionado. Estamos diante do objeto direto preposicionado, porque o verbo não precisa dessa preposição. Quem respeita, respeita o menino. O A1 igual é o AD preposicionado. Mas o que eu quero é pleonasmo, então não é A2. A2 eu não vou marcar. Vamos brincar? Vamos agora brincar de fazer no silêncio? O aluno já pediu ali, a Drica que pediu. Faz no silêncio. No silêncio é quando a gente chega ao nível em que ninguém precisa falar mais nada. Então vamos lá. As frases 3 e 4 serão no silêncio, tá bom? No silêncio significa que você já aprendeu. Senão você fica apegado à minha voz, tá bom? Então vem. Ó, bora, posso ir? 1, 2, 3 e já. E quem falar que deu problema no som já sabe, né? Então vem.
Olhe para mim. Olhe para mim. Pegaram? Agora eu vou responder umas dúvidas boas que surgiram e vou repetir o raciocínio, viu? Galera toda acertando, não precisa mais que eu fale. Ó, olhe para cá, volte para o texto. Volte para as frases 3 e 4. Dri, essa vírgula tá certa? Então, primeiro, ó, vamos lá, vamos para a frase 3. Na frase 3. O dinheiro Alice trazia em suas mãos. Veja, Alice, sujeito, trazia o quê? O dinheiro, OD. Tá, e aí, existe pleonasmo? Não, só existe o OD. Beleza. Dúvidas? Dri, essa vírgula tá certa? Tá, porque ele tá deslocado. Embora haja gramáticos que digam que no objeto deslocado não se deve usar vírgula, há outros que dizem que tudo bem. Então, veja, isso aqui é discussão de gramático, tá? Porque há gramáticos que dizem que não, que o objeto mesmo deslocado não deveria vir com vírgula. Mas isso não é conversa para você, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que pensar o seguinte, o objeto pode vir com vírgula separado do restante da frase? Pode, se ele estiver deslocado. Inclusive, essa vírgula faz todo sentido, porque ela marca o deslocamento, ela indica o deslocamento, tá bom? Ela é facultativa e não há problema algum. Então, ó, não precisaria colocar, mas colocou. Tudo bem? Você viu que aqui não houve vírgula, ó. Já meu avô Niemeyer não o conheci. Isso aqui era um OD deslocado, antecipado, e a vírgula não veio. Então, ela é facultativa. Outra coisa que eu vi aí que perguntaram. Adriana, quem traz alguma coisa em alguma coisa? Não, nem precisaria viajar assim, mas tudo bem. Viajou, mas errou. Em suas mãos não é objeto indireto, é adjunto adverbial de lugar. Ó, adjunta trazia onde? Em suas mãos. Você nem precisaria ter pensado nisso. Cuidado com essa análise sintática louca que você acaba fazendo, porque isso te distrai do que é importante, entendeu? E aí você acaba errando por um motivo nada a ver, tá? Mas ele não é o aí, ele traz circunstância de lugar. Tá, na frase 4, ó, a frase 4 é que foi linda, né? Eu fui ao verbo, perguntei pelo sujeito. O que é que coube? Valorizar o trabalho dos operários. Esse aqui é um sujeito oracional, entendeu? E esse sujeito oracional, olhe para cá, olhe para cá. Valorizar o trabalho dos operários coube a todos nós. Quando eu coloco na ordem direta, ó, valorizar o trabalho coube a todos nós, aí eu vejo que esse nos está reforçando a todos nós. Esse nos reforça o a todos nós. Então, ele é o quê? Ele é o OI pleonástico. Ele é o objeto indireto pleonástico. Ele sobrou. Ele tem sempre a função anafórica. E lembra que o nos é um coringa? Olhe para cá. O nos é coringa. Ele pode ser direto ou indireto. Nessa frase, ele é indireto, porque o que cabe, cabe ao menino. Cabe a quem? Coube a quem? Ao menino. O nos pode ser OD ou AI, lembra? Aqui ele está reforçando o AI. Pegou? Entendeu? Agora venha comigo para fechar com as últimas questões do caderno. Estamos fechando o caderno. Fechando a aula, eu fecho com a FCC, que é a banca que mais traz esse assunto assim lindamente, que mais pega pesado com isso. Com os pleonasmos. Verifica-se a ocorrência de objeto indireto pleonástico no seguinte verso. Bom, eu gosto de fazer de maneira organizada. Letra A. Se me faltasse a mim o entendimento, vou ao verbo. Vivo o verbo. Primeiro pergunto pelo sujeito. Pergunte pelo sujeito. Pergunte pelo sujeito. Faltasse. Quem é que vai faltar? O que é que vai faltar? O que é que falta? O entendimento, sujeito. Tá, achei o sujeito. Tá, depois de achar o sujeito, ó. Que exemplo legal. É um exemplo que excede a regra. Esse aqui já vou te dizer por quê. Faltasse a quem? A mim. Ó aí. Faltasse ao menino. E esse me, que reforça o a mim. Ó aí, pleonástico. Linda. Parece a. Depois eu volto a A, que eu quero te mostrar uma coisa interessante na A. B. Vamos viver o verbo. Deixar fugir. Eu quero saber se esse A é pleonasmo. Você está vivendo cada pronome para ver se você acha o pleonasmo. Tá bom?
O objeto pleonástico é sempre pronominal. Então, ele é sempre pronominal, o pleonasmo. É sempre sob forma de pronome. Então, vou viver o a. Tá, deixa. Deixa, qual é o sujeito de deixa? Deixa é tu deixa. Deixa, é um imperativo. Deixa o quê? Deixa que ela fuja. Deixa ela. Então, esse a é o OD. É um ODzinho puro. Não é pleonasmo, porque o OD só apareceu uma vez. Então, não é a letra B. Letra C. A condena outra vez ao seu destino. Dri. Tô zonzo. Como assim zonzo? Viva o verbo. Viva o verbo. A condena outra vez ao seu destino. Dri, não é errado de começar com um A, condena? É errado, mas já aconteceu. Dri, isso é estrofe, isso é poema. O poeta é livre. Se é você que começa com A, condena outra vez ao seu destino, você toma na cara, mas o poeta não toma na cara. A banca, quando é o poeta, a banca vai e traz na questão. Mas se é você fazendo isso na redação, a banca vai lá e caneta, né? Mas tudo bem, não é por isso que você não vai analisar a frase. Entendeu? Eu não vou nem analisar porque tá errado. Se tá aqui, é porque a banca não considerou errado. Então, você tem que encarar. Tô falando isso porque, às vezes, o aluno trava quando vê um erro de colocação pronominal. Mas isso não é erro, isso é liberdade poética. Volte comigo. Ó, então tá bom, Dri, vou lá. A condena, outra vez, ao seu destino. Bom, o sujeito desse verbo eu não tô achando. Quem é que condena? Não sei. Alguém condena. Quem condena, condena alguém. Quem? O menino ao destino. Olha aí. Por isso que eu fico no seu pé para você colocar a frase na ordem direta. Porque quando você coloca na ordem direta, você vê que esse A é o AD. Não é um AD pleonástico. Tudo bem se ele iniciou a oração. É um poema. É como se ele dissesse, ó, alguém condena ela, esse A é o ela, ao seu destino. Condena outra vez ela ao seu destino. Entendeu? Por que não é o pleonasmo? Porque pleonasmo é repetição. E ele só apareceu uma vez, então não é a letra C. Volte aqui. Ó, tô vivendo o verbo. Então me prende mais meu destino. Vivo o verbo. Meu destino não, meu desatino. Vivo o verbo e primeiro pergunto pelo sujeito. Quem é que me prende? Quem é que me prende? Quem é que me prende? Meu desatino. Ele é que me prende. Achei o sujeito. Agora vou viver o complemento. Quem prende, prende o menino. Tá. OD. Coringa pode ser OD ou OI. O que determina é a regência do verbo. Quem prende, prende o menino. Então, esse meu AD. Esse AD apareceu mais de uma vez? Não. Então, não é pleonasmo. E tanto a precipitar-me se encaminha. Vou viver o verbo. Precipitar. Quem é o sujeito? Não sei, não dá para ver. Tá. Quem precipita, precipita o menino. OD. Olha para mim. Ele apareceu repetido? Não. Então é só OD. Dri, o que está acontecendo comigo? Olha para cá. A banca pediu pleonasmo. Você sabe que o pleonasmo vem sempre pronominal. Aí o que você fez? Você foi lá, deu uma geral. Me, a, me e me. E aí você viu que ele é sempre pronominal e ele é sempre uma repetição. Em todas as alternativas, exceto uma, ele não era uma repetição. Só em uma ele era uma repetição. Por quê?
era o me que reforçava o a mim. Resposta letra A. E é legal esse exemplo, olhe para mim, que esse é um exemplo raro na gramática de um pleonasmo com função catafórica e não anafórica. Então, por quê? Porque é um poema. Então, vê, ele veio com uma função. Na verdade, o pleonasmo, ele veio antes. Se me faltasse a mim o entendimento. Ou seja, volte aqui para a frase. Ó, o objeto indireto é o a mim. E o me é que é o pleonasmo. E isso aconteceu furando o que a gente tem de normal, de padrão na gramática, que é ele vir depois, né? Mas é porque é poema. Questão 26. Vem. Tri, o que é esse a do tanto a? O a do tanto a é preposição, tá? Precipitar-me. A para precipitar-me, sabe? Questão 26. Sempre que haja necessidade... Isso foi o QTRT da 18ª região. Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, você aprendeu isso comigo no vídeo, isso é reforço, ênfase. Pode o objeto indireto vir repetido, você aprendeu isso comigo hoje, o objeto repetido, o objeto pleonástico, ele não é erro, ele não é redundância, ele é ênfase, ele é reforço. Essa reiteração recebe o nome de objeto indireto pleonástico. Ocorre objeto indireto pleonástico no seguinte trecho. Pronto, você não erra mais isso. Ó, aos comerciantes agrada-lhes o sistema. Vou viver o verbo. Primeiro pergunto pelo sujeito. Quem é que agrada? O que é que agrada? O sistema. Pronto. Achei o sujeito. Agora eu pergunto pelos complementos. O sujeito é sistema. O sistema agrada a quem? Aos comerciantes. Só aí. O sistema agrada aos comerciantes. Tá. Agora esse lhes. Esse lhes repete o OI. Esse lhes que repete o OI é o quê? OI pleonástico. Tô achando que é a A. Vamos ver as outras? B. O vendedor agachado calçou-lhe o par de sapatos. Vou viver o verbo, vá por mim, faça desse jeito que não tem erro. Vou lá viver o verbo. Primeiro eu pergunto pelo sujeito. Quem é que calçou o par de sapatos? O vendedor. Pronto, achei o sujeito. Agora eu vou viver os complementos. Calçou o quê? O par de sapatos. No menino. Ó, o par de sapatos é o AD e o lhe é no menino OI. Aqui o verbo veio com dois complementos, OD e OI, e o lhe não repetiu nada. Então ele é OI purinho, não é OI pleonástico. Então não é a letra B. C. A cliente não refugava os sapatos experimentados. Vou ao verbo. A letra C nem merece meu respeito. Por quê? Porque o objeto direto pleonástico, ele vem sempre sob a forma de pronome. Tá vendo algum pronome aqui na C? Não. Mas, por respeito à letra C, eu vou fazer análise. Vou ao verbo pergunto. Quem é que não refugava? A cliente. A cliente é o sujeito. Não refugava o quê? Os sapatos experimentados. OD. Tá, nada a ver. A, C, L, ufas. D. Ninguém neste mundo tem pé igual ao de ninguém. Ih, Adriana, que bobeira isso. A C é igual a D, tudo igual. L, ufas é nada. Por quê? Porque nem tem pronome. A letra D nem tem pronome. Tá, mas vou viver o verbo. Ó. Quem é que tem? Ninguém. Sujeito. Ninguém é o sujeito. Dri, por que você fica vivendo o verbo? Porque é para achar o objeto. Ó, ninguém tem o quê? Pé. Pé igual ao de ninguém. Tudo isso é o AD. Dentro do AD você tem o núcleo pé e o resto é adjunta de nominal, complemento nominal. Entendeu? Eu, hein? Só tem um AD aí. E o neste mundo é lugar. Bobeira. C e AD eliminadas. E. A E tem um pronome, então respeito. Observei-a com atenção e zelo científico. Tá, vambora, vou viver o verbo. Pergunto pelo sujeito. Quem observou? Eu, sujeito oculto, elíptico. Observou o quê? O menino. OD. Esse OD tá repetido? Não. Então, não é o AD ou OI. A banquina queria OI. OI, eu nem olharia para a letra E, porque o A nunca pode ser OI, só pode ser OD.
Entendeu? Por isso, o máximo que me deixaria em dúvida seriam as letras A e B, que são as únicas que têm pronome e as únicas que têm OI. A letra C e D nem tem pronome e a letra E não tem OI, só a D. Tá? E aí você aprendeu que não pode ser a B, por quê? Porque o Lê não está reforçando nada. Ele é o próprio OI. Entendeu? Resposta, letra A. Pegou? Demais, hein? Bora. 27. Para a gente se despedir do material, para a gente se despedir da aula. Vem. Considere os seguintes trechos da crônica. Comprei esta casa, vendia. Hoje não se vê nada em redor. E esta escada eu a subia com pernas de gato. Vem. A banca quer as alternativas em que, ela diz assim, quando se quer chamar a atenção para o objeto direto que precede o verbo, costuma-se repeti-lo. É o que se chama de OD pleonástico. Ocorre OD pleonástico apenas em. Tá bom. Bora viver o verbo. Vamos fazer do jeito que eu te ensinei. A frase 1, quando é pleonasmo, eu tenho que procurar pronome. Eu tenho que ser um farejador de pronome. Tudo bem? Tá. Comprei esta casa, vendia. Vamos viver o verbo. Quem vendeu? Eu. Vendi o quê? A, OD. Dri, mas esse OD não é o pleonástico? Não. Ué, você está confundindo, é? Tô. Tá. Vamos viver o comprei. Viva cada verbo a seu momento, não confunda um verbo com outro. Então, o seu problema é que você está confundindo o vendi com comprei. Vamos viver o comprei. Quem comprou? Eu. Comprei o quê? Esta casa. Cada verbo com o seu objeto. Esta casa é o AD de comprei. O A é o AD de vendi. Olhe para o vendi. O vendi tem 2 ODs? Não, só tem um. Então, a frase 1 não é pleonasmo. Seria diferente se ele dissesse a casa vendia. Aí seria um pleonasmo. Porque ele já teria aparecido em relação a esse verbo. Ele apareceu em relação a esse verbo? Não. Aqui sim. Mas na frase original, não. Esta casa nada tinha a ver com esse verbo. Viva cada verbo a seu momento. Pare de misturar os verbos. Tá. Bora. 2. Hoje não se vê nada em redor. Dria, o que eu faço? Cara, nada. Olha para mim. Esse C, a única coisa que poderia te deixar na dúvida é esse C. Tá? E a banca está perguntando se ele é um AD pleonástico. Esse C, vamos lá, vamos viver o verbo. Qual é o sujeito dele? Vamos viver o verbo. Hoje não se vê nada em redor. Viva o verbo. O que é viver o verbo? Primeiro perguntar pelo sujeito. Então vá ao verbo comigo, pergunte pelo sujeito. Faça do jeitinho calmo. Vem, ó. Vá ao verbo, pergunte. O que é que não se vê? Nada. Sujeito. Esse C é pronome apassivador. Nada a ver com o AD pleonástico. Isso aqui é voz passiva, nada é visto. Nem tem função sintática. Ele é um pronome apassivador, nem merece meu respeito. A banca está querendo te confundir. Entendeu? Nem objeto há nessa frase. Essa frase não tem objeto direto, porque ela é voz passiva. Na voz passiva, não há objeto direto, só sujeito. Fora 2. 3. Esta escada eu a subia. Tá, vamos viver o verbo. Vamos fazer bonitinho a última. Aproveite. Ó. Quem é que subia? Eu. Primeiro eu pergunto pelo sujeito. Viva cada verbo a seu momento. Quem subia? Eu. Subia o quê? Esta escada. OD.
e esse A. Esse A que reforça o OD é o OD pleonástico. Quando eu comparo a 1 com a 3, eu entendo o que é o OD pleonástico. O OD pleonástico é aquele que repete o OD do mesmo verbo. São 2 ODs para o mesmo verbo. Resposta, letra C. E foi o que aprendemos hoje, né? Olhe para mim. Então, para fechar a aula, foi o que aprendemos hoje. Posso ter 2 ODs para o mesmo verbo? Posso ter 2 OIs para o mesmo verbo? Posso, se um for pleonástico. Entendeu?